Gonçalves e é um privilégio ter a oportunidade de, nesta noite, poder compartilhar com os meus irmãos mais uma porção da Palavra do Senhor. Sou grato a Deus pela oportunidade de dar essa contribuição para o nosso canal, onde já há algum tempo esse trabalho vem sendo realizado, não é? Alguns vídeos concernente aos assuntos das nossas lições, onde o objetivo aqui é apenas contribuir para você, meu irmão, minha irmã, que está aí lecionando à frente de uma classe de escola dominical, não é? Então, nosso objetivo aqui é apenas contribuir de alguma forma para que você possa levar este conteúdo da Palavra de Deus aos seus alunos. Estamos dando continuidade aqui no assunto da nossa lição, em especial da classe dos nossos jovens, que está tratando nesse trimestre acerca da cobiça e do orgulho, combatendo o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. E nós iremos tratar nesta noite acerca da lição de número 12, que será lecionada no próximo domingo, dia 23/6, do qual o título nos traz acerca do governo da igreja local. O texto do dia nos diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. 1 Pedro, capítulo 5, o versículo 2 e 3. A nossa síntese, ela nos diz o seguinte: a igreja é o corpo de Cristo e toda autoridade e poder emanam dele, não é? Toda autoridade e todo o poder da igreja emanam do próprio Cristo, que é o cabeça da igreja. E nós temos dois objetivos aqui apresentados pelo comentarista, pois vocês podem observar que esta lição ela é curta e eu acredito que é de propósito, para que eu e você nós possamos ter um tempo bem considerável para promover um debate entre os nossos alunos, os nossos jovens. Um dos objetivos é mostrar o poder de julgamento da igreja local e também refletir a respeito do poder institucional na igreja. E logo aqui na interação, nós temos uma orientação aqui acerca de que no primeiro tópico da lição, já iniciaremos aqui o nosso estudo a respeito do poder e do julgamento da igreja local e acerca de questões que são internas, não é? Questões que são tratadas aí no meio da igreja, no dia a dia, questões polêmicas que não podem ser deixadas de lado, mas elas precisam ser tratadas com sabedoria, com temor de Deus e à luz da palavra de Deus. Nós vemos que na prática do Império Romano era uma característica deles, não é? De descentralizar certas decisões internas de comunidades étnicas, inclusive em pequenas comunidades distritais de cidades do Império. Se o texto for interpretado de uma forma não correta, de uma forma errônea, nós temos aqui um perigo, porque uma vez que esse texto ele é mal interpretado, mal utilizado, alguém poderá afirmar que a igreja deve julgar ações criminais de seus membros, e isso é um perigo. Portanto, aqui o convite do comentarista é para que nós, com graça de Deus, trabalhemos esse texto realmente dentro do seu contexto, para podermos fazer então as devidas aplicações na igreja. Então, aqui para o primeiro tópico da lição, nós temos uma sugestão aqui
que me chama muita atenção é deixar um tempo propício e, logo após apresentar o primeiro tópico aqui da lição, promovermos um debate. É claro, aqueles professores que assim podem, que têm condições, não é? Você tem aí a sua classe de jovens e nós sabemos que os números eles alteram, né? São diferentes de lugares para lugares, mas você pode aí promover um debate a respeito de possíveis conflitos e ocorrências que podem acontecer na igreja. E é interessante chamar o jovem para que ele possa participar desse debate, deixar esse tempo hábil para que ele possa então dar a sua contribuição. Eu tenho me preocupado muito em ouvir os nossos jovens, e essa deve ser a preocupação de todo professor, porque nós sabemos que os nossos jovens eles atravessam momentos muito delicados. Graças a Deus, os nossos jovens, na sua grande maioria, o nosso Deus tem aberto portas muito grandes para eles, não é? E nós temos uma grande quantidade de jovens na faculdade e lidando com questões muito delicadas. Então é interessante que nessas nossas aulas aqui nós corramos o máximo possível contra o tempo, apresentando o conteúdo da lição, mas também deixando um espaço para que os nossos jovens possam falar. E através daquilo que os nossos jovens irão falar, através da participação dos nossos jovens, o professor ele vai ter a sensibilidade aí, com a ajuda do Espírito Santo, para entender o que se passa na cabeça do jovem e qual é a influência que ele está recebendo vinda lá de fora, não é? Então aqui para o primeiro tópico nós temos a sugestão de um debate, e nesse debate nós devemos trazer essas questões polêmicas, né? Essas ocorrências que acontecem na igreja, e devemos questionar o jovem qual é a questão que nós podemos tratar entre nós, os crentes, a igreja, não é? Quais são essas questões que podem ser discutidas e resolvidas dentro da igreja, e quais são aquelas outras questões que já não compete aqui à igreja, mas compete sim a ser julgada pela justiça secular. Muito boa essa proposta. A nossa introdução diz que nesse próximo domingo nós veremos que os crentes de Corinto estavam deixando a antiga vida de promiscuidade e corrupção que imperava na cidade, para uma nova vida com base no Evangelho de Cristo. Então, fazendo uma leitura, um estudo à carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, de cara nós vemos alguns que estavam deixando os maus costumes, deixando hábitos mundanos, comportamentos mundanos, e agora estavam fazendo parte da igreja e deveriam caminhar olhando para frente, olhando para o alvo, não é? Entretanto, ainda havia entre eles muitos conflitos e disputas banais. Então, o apóstolo Paulo os orienta a resolverem as questões entre si e não na justiça secular. Olha o que diz aqui: como igreja do Senhor, temos autoridade para julgar segundo a palavra de Deus, aquilo que é certo ou errado, e os pastores têm autoridade para disciplinar em amor os que cometeram algum erro. E nós devemos tomar muito cuidado com esse assunto, porque vivemos dias trabalhosos, como já mencionado na palavra de Deus, aonde o pastor da igreja, né, o anjo da igreja, o servo do Senhor, ele tem tido esse cuidado de lidar com questões por conta de uma sociedade que é muito sensível quando se trata a respeito que envolve até mesmo intimidade da pessoa. Então nós vemos e ouvimos relatos de irmãos, de membros, levando aí à justiça o seu próprio líder, o seu próprio irmão, do qual ele congrega,
do qual ele desfruta de uma comunhão, não é? Então nós precisamos tomar muito cuidado e pedir graça a Deus para que essas questões também não sejam colocadas de lado, que não sejamos covardes. Devemos ter uma direção de Deus, devemos ter uma sensibilidade do Espírito Santo, devemos ter prudência, mas acima de tudo precisamos tratar dessas questões. Continuando aqui, logo aqui no primeiro tópico, o comentarista ele vai trazer acerca do poder de julgamento da igreja local. Então Paulo, logo de cara, ele propõe um modelo de conciliação de conflitos para a igreja local. A primeira epístola aos Coríntios apresenta uma série de conflitos, como por exemplo, divisões, dissensões e imoralidade. Por isso, o apóstolo os exorta a viverem uma vida de santidade e não levarem as questões internas aos magistrados, pois, irmãos, possuíam sabedoria, discernimento em Deus para tomarem a atitude correta e disciplinar os que pecaram. Paulo entendia que muitos dos conflitos internos poderiam ser resolvidos ali mesmo, dentro da comunidade cristã. Veja que o próprio apóstolo Paulo, ele questiona aos irmãos da igreja de Corinto, dizendo logo aqui no versículo 5 e 6, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 5 e 6. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Para vos envergonhar, o digo. Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um, que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Então aqui nós vemos o apóstolo Paulo chamando a atenção, cobrando deles, questionando se entre eles mesmos, os fiéis, os membros, não havia alguém com sabedoria para julgar tais questões. Vejamos aqui ainda que no universo jurídico romano e a organização da igreja, Paulo ele vai deixar claro que eram comuns práticas de injustiça. As decisões eram tomadas com o objetivo de favorecer os patronos, ou seja, aqueles que dominavam, os poderosos. E isso não acontece hoje em dia não, né, meu irmão? Isso aconteceu só na época de Paulo, só na igreja de Corinto. Nós não vemos isso hoje, né? O que nós vemos por aí, se vemos alguma coisa, é mera coincidência. E continuando aqui, ele diz que os julgamentos não eram exercidos com imparcialidades, e a sociedade romana ficou então conhecida por ser corrupta e por ter comum a prática do suborno. Caminhando um pouco mais à frente aqui, ele também vai dizer que o poder de julgamento da igreja estava condicionado à prática da justiça. Então, se no universo jurídico romano a característica deles ali era o suborno, era favorecer aquele que tinha melhores condições, Paulo já chama a atenção da igreja, dizendo que o poder de julgamento da igreja está condicionado à prática da justiça. Vejamos aqui. Se havia conflitos e disputa a serem levadas a julgamento, era porque alguns membros continuavam tirando vantagem dos próprios irmãos da igreja. No entanto, Paulo afirma que tanto os que causavam danos como os que haviam sido lesados estavam errados. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7, ele incentiva aqueles que foram lesados a sofrerem a injustiça sem buscar os recursos jurídicos, recorrendo assim os ensinamentos de Cristo no Sermão da Montanha. Então, novamente, Paulo aqui ele chama a nossa atenção para que antes de tomarmos a decisão de levar o irmão aos tribunais, nós não podemos nos esquecer que nós somos cristãos. E aqui Paulo ele faz esse apelo para que essas demandas,
essas questões elas sejam tratadas entre os próprios irmãos na igreja. E aqui uma reflexão para mim e para você. Como você e eu temos tratado os conflitos de relacionamento na igreja? Como é que nós temos nos posicionado diante dos conflitos do dia a dia? E quando eu faço a leitura, a carta aos Coríntios, eu fecho os meus olhos e vejo a igreja da atualidade, com seus problemas, com as suas divisões, com as suas contendas, com seus partidarismos, não é? Lemos a carta aos Coríntios e imaginamos a igreja da atualidade. Então, fica essa pergunta aqui para mim, para sua reflexão: como é que nós temos nos comportado diante dos conflitos que têm surgido na igreja? É bem verdade que o pastor da igreja é um homem sábio, preparado e capacitado por Deus para lidar com essas questões, mas a membresia, de uma certa forma, ela é participante também naquilo que diz respeito a resolver esses conflitos, ainda que às vezes a sua participação não seja direta, mas os irmãos comentam, não é? Os membros ficam sabendo e entre si fazem os seus julgamentos. E a pergunta para mim e para você é essa: qual tem sido o nosso posicionamento? Será que nós temos tido uma cosmovisão cristã? Será que nós temos olhado para tais problemas e tentado trazer soluções com respeito naquilo que diz a palavra de Deus? Ou cada qual tem tomado o seu partido, cada qual tem sido levado pelo achismo, que eu acho, que eu não acho, não é? Não nos esqueçamos que todos nós somos membros, e muitos membros, mas de um só corpo. E nesse corpo, o cabeça, ele é o próprio Cristo. Então, embora haja questões que, por lei, têm de ser submetidas às autoridades legais, outras podem ser tratadas pela liderança cristã e por líderes que são qualificados na igreja. Falando agora um pouco acerca do poder institucional na igreja local. E quem eram os destinatários da primeira epístola de Pedro? E nós vemos que, dentre tantas informações aí que os comentaristas nos trazem, nós podemos entender que eram pessoas marginalizadas, e a maioria estrangeiras, pessoas que estavam destituídas dos seus direitos e da sua cidadania. Portanto, uma situação de pobreza e de marginalidade social. Como se não bastasse a condição social da comunidade cristã nessas regiões, esses destinatários aqui da primeira carta do apóstolo Pedro, eles, como se não bastasse essa exclusão social, esse desprezo, eles enfrentavam alguns outros problemas, como se não bastasse esse. Veja que eles sofriam perseguições dos romanos, perseguição dos judeus e perseguição da própria população. Então eles tinham que lidar com a questão de serem desprezados, de não receberem a devida atenção, e como se não bastasse, eles sofriam perseguições pelos judeus, perseguições pelos romanos, não é? E também perseguição pela população que estava ali ao redor deles também. Mas vemos aqui que o sofrimento imposto pelo poder imperial como tema principal da epístola. A primeira epístola de Pedro tem o propósito de encorajar a perseverança na fé, mesmo diante das adversidades e perseguições, tendo como referência o sofrimento de Cristo. E me parece, me permita aqui ser um pouco ansioso, mas me parece que no próximo trimestre, ainda na classe dos jovens, iremos trabalhar com mais profundidade acerca da carta de Pedro, não é?
mas isso é um assunto para o próximo trimestre. Voltando aqui então, e eu quero concluir aqui esse simples comentário, falando um pouco ainda da advertência que Pedro traz, não é? Contra o abuso do poder. E Paulo também vai enfatizar essa questão muito bem. Pedro adverte os líderes a apacentar o rebanho de Deus com cuidado e amor, sem autoritarismo e nem por avareza, para alcançar a glória que se há de revelar os salvos. O rebanho sofrido não deveria ser explorado e nem oprimido por ninguém, pois as ovelhas necessitavam de amparo e proteção, pois eram e são de Cristo. A nossa conclusão, ela nos diz assim, que nós aprenderemos nessa lição que a igreja local tem o poder para tratar questões internas entre os seus membros. Aprenderemos também que a liderança da igreja local deve estar alerta contra os pseudo-líderes e sobre a grande responsabilidade que é cuidar do rebanho do Senhor. Então fica aqui essa simples contribuição para você, meu amigo, minha amiga, colega de ministério, para que você possa aí se aprofundar nessa lição, não é? Pedindo graça a Deus e levar no próximo domingo para a sua classe de escola dominical este assunto tão maravilhoso para os nossos jovens. Que Deus abençoe a todos. Eu agradeço esta oportunidade em nome de Jesus.